tema da nossa ministração de hoje é Eu sou uma boa pessoa. Talvez quando alguém pergunte para você se vocês consideram uma boa pessoa ou não, talvez prontamente você diga que sim, você é sim uma boa pessoa, que você ajuda as pessoas, que você faz milhares de coisas que demonstram que você é uma pessoa de bem ou é uma boa pessoa. Mas a gente vê na Bíblia que somente fazer coisas boas não é o suficiente, né? E não somente não é o suficiente. Se a gente fizer milhares de coisas e não fizer aquilo que Deus quer de nós, na verdade não adianta nada. A gente vê em Mateus 7, 21, 23, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se a gente for olhar para tudo aquilo, né, que foi citado aqui, a gente vê que não adianta só fazer o que é bom. Porque que expulsar demônio, realizar milagres, profetizar são coisas que são boas, são coisas boas sim. Mas a gente vê no início falando que não adianta a gente só chamar de Senhor, Senhor, então só fazer as coisas se a gente não faz aquilo que Deus nos pede. A gente não faz a vontade de Deus. Muitas pessoas fazem coisas boas com a intenção errada. Fazem o que é bom, né, para mostrar para o outro que está fazendo algo. Ajuda alguma pessoa, muitas vezes, para se autopromover. Ora por alguém para mostrar que é um cristão que ora. Faz alguma boa ação para que as pessoas possam ver. Mas, na verdade, são coisas que são vazias e não são coisas que realmente são boas, né? Pode ter aparência de coisas boas, porque vai ajudar alguém de alguma forma. Mas, na verdade, a intenção do coração não é boa. E não só a intenção do coração não é boa. A pessoa está fazendo várias coisas, mas aquilo que Deus está pedindo para ela fazer, ela não faz. A gente vê um relato na Bíblia que exemplifica muito bem isso. A história do jovem rico, em Lucas 18, 18 até o 23, que diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. O apego à sua riqueza, a grande riqueza do homem, se tornou um ídolo em sua vida. Ele alegou ter mantido todos os mandamentos, mas na realidade nem sequer podia manter o primeiro, o de não ter outros deuses diante do Senhor. O jovem virou as costas para Jesus e foi embora. O seu Deus era sua riqueza, ao qual ele escolheu no lugar de Jesus. Então a gente vê aqui um exemplo simples, que talvez a gente esteja seguindo o mesmo exemplo dele, de fazer de tudo, né? Aquele obedecia os mandamentos, fazia tudo certinho, mas aquilo que Jesus pediu para ele renunciar, aquilo que Jesus pediu para ele abrir mão, ele não conseguiu. E talvez ele também se considerasse uma pessoa boa por obedecer os mandamentos, por fazer as coisas certinhas, mas na hora que Jesus pediu algo para ele que iria lhe custar muito, ele não quis entregar. Quantas vezes a gente se considera um bom cristão? Quantas vezes a gente se considera, né, um bom evangélico e tudo mais? Só que quando Jesus nos pede algo, a gente não consegue entregar, porque aquele algo é o nosso Senhor. Aquele algo se tornou um ídolo para nós, se tornou o nosso Deus. Então não basta apenas fazer coisas boas para ser uma boa pessoa. Não basta apenas fazer coisas que a gente acha, né, que vai nos trazer algum benefício diante de Deus, porque Deus, ele conhece a intenção do nosso coração e ele sabe se a gente tem feito as coisas porque a gente quer fazer a vontade dele, se a gente tem servido porque quer glorificar o nome dele, ou se a gente tem servido por benefício próprio. E mais do que isso,
a gente está fazendo coisas até que são certas, que devemos fazer, mas quando é algo que ele nos pede, que irá nos custar algo, e é algo que a gente deve renunciar, a gente não consegue renunciar, porque aquela coisa tomou o lugar de Deus. As pessoas às vezes querem fazer algo, né, para demonstrar que é uma pessoa boa, e fazem essas coisas talvez também por uma barganha. Se eu faço algo bom para alguém, se eu obedeço os mandamentos, se eu obedeço a Deus, ele vai me dar algo. Se eu sou uma pessoa boa, Deus, ele vai olhar para isso e vai me dar algo. E na verdade, quando a gente já tem esse coração inclinado para dizer que é uma pessoa boa, mas apenas para receber algo de Deus, na verdade nós não temos sido uma pessoa boa. Na verdade, as nossas atitudes não passam de nada, porque a nossa intenção está errada, o nosso coração está no lugar errado. Será que a gente tem sido igual esse exemplo, né, do jovem rico que até fazia as coisas certas, mas aquilo que Jesus pediu para ele não conseguiu abrir mão? Ou será que nós temos sido, como dizem Mateus, a gente faz tudo na igreja, a gente faz coisas que aparentemente são coisas que são para servir a Deus e servir as pessoas, mas quando chegar no grande dia, a gente vai ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Então, isso mostra que não adianta apenas a gente fazer coisas boas. Não adianta apenas a gente achar que está sendo o bonzão cristão, achar que nós estamos sendo pessoas de bem, mas temos que ter o coração no lugar certo, na direção certa. Apenas fazer algo sem conhecer a Jesus não adianta de nada. Por isso que muitas pessoas acham que apenas amar ao próximo, acham que apenas fazer algo de bom na vida das pessoas já são pessoas que têm a Deus, são pessoas que amam a Deus ou que apenas creem em Deus, mas isso não é o suficiente. Não é apenas fazer algo, precisa se conhecer Jesus de verdade, precisa se relacionar com Jesus para que quando chegar num grande dia, a gente não venha com uma lista de coisas que nós fizemos, achando que estamos fazendo coisas que iriam nos dar algum bônus ou nos dar alguma garantia de salvação, sendo que no grande dia a gente não gastou tempo, sabe, em conhecer Jesus. No grande dia a gente vai ouvir que ele não conhece a gente. No grande dia a gente vai ouvir que não adianta a gente ter feito esse tanto de coisa se a gente não conhecer a ele. Não adianta a gente se achar uma pessoa do bem ou se achar uma pessoa boa se a gente não conhecer a ele e mais do que isso, ele não conhecer a gente. Então, não adianta só fazer o que é bom. Não adianta só eu querer mostrar que eu faço coisas boas. Eu preciso conhecer ao Senhor, para que essas coisas que eu faço tenham realmente o significado que realmente deve ter e a intenção que realmente deve ter. E para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa ter um coração no lugar certo, para que a gente possa realmente agir da forma que o Senhor nos chama para agir, fazer as coisas com a intenção correta, a gente precisa ter um novo nascimento. A gente precisa realmente ter um coração na direção certa, porque senão a gente vai passar a nossa vida toda fazendo coisas que achamos que estão agradando a Deus, que achamos que estão nos aproximando do Senhor, mas na verdade a gente está apenas fazendo sem conhecer para que nós estamos fazendo. Nós estamos apenas acumulando uma lista enorme de afazeres que nós fazemos supostamente para Deus e que supostamente nos mostram que nós somos bons em algo ou bons para as pessoas, mas na verdade não está adiantando de nada porque a gente não conhece ao Senhor, porque não gastamos tempo, né, em apenas fazendo as coisas, mas conhecendo ao Senhor, conhecendo quem Ele é, para que assim a gente possa fazer as coisas e consiga abandonar o que for, né, para que a gente possa seguir ao Senhor. Tem coisas que a gente precisa abandonar a nossa caminhada, tem coisas que a gente precisa deixar para trás, por mais que já tenha uma lista de coisas que a gente deixou para trás, por mais que já tenha uma lista de coisas que a gente já faz para Jesus, a gente tem coisas que Ele vai nos pedir, tem coisas específicas que Ele vai nos pedir para que a gente possa abandonar e seguir a Ele. Nós temos duas opções de se achar bom, como o jovem rico, por estar seguindo os mandamentos, mas na hora do vamos ver, na hora de Jesus ali ver onde está o coração dele e Jesus pedir algo dele e ele se entristecer e não conseguir entregar, ou a gente
entender que nós estamos fazendo várias coisas que são boas, que aparentemente demonstram, né, que é uma pessoa boa que está fazendo, mas Jesus nos pede algo além disso, e a gente vai ouvir, obedecer e seguir aquilo que Jesus está pedindo e seguir a Ele. A gente vê uma passagem muito conhecida em João 3, 1, 7, que diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A gente só vai conseguir fazer as coisas da maneira correta. A gente só vai conseguir ter atitudes não de pessoas boas, né? Que o próprio Jesus fala que só existe um que é bom, que é Deus, mas de pessoas que servem a Deus, de pessoas que são discípulos de Jesus, de pessoas que são filhos realmente, se a gente nascer de novo. Então a gente vai conseguir fazer aquilo que é necessário, abrir mão daquilo que é necessário da forma correta e com a intenção correta. Não vamos mais fazer as coisas porque queremos receber algo de Deus. Não vamos mais fazer as coisas para demonstrar que somos alguém bom, alguém do bem. Não vamos mais fazer as coisas esperando algo em troca, né? Mas vamos fazer porque nós nascemos de novo. Nós vamos fazer porque nós vimos Jesus fazendo essas coisas. Nós vimos Jesus orando pelas pessoas. Nós vimos Jesus se importando com as pessoas. Nós vimos Jesus obedecendo ao Pai. E isso tudo é um exemplo para nós. Então, se nós olhamos para tudo isso como pessoas que nasceram de novo, vão aprender a fazer as coisas com a motivação correta. Não porque querem que as pessoas achem que ela é boa, mas porque querem que Jesus se agrade delas e que as pessoas que veem, né, ela fazendo algo de bom para alguém ou exercendo algo que Jesus está pedindo, vão ver, aquela pessoa segue Jesus, aquela pessoa glorifica o nome de Jesus, aquela pessoa está honrando a Deus através da vida dela. Então, não adianta fazer coisas boas se forem essas coisas pelo motivo errado, se não foram feitas para o Senhor e com o Senhor. Uma pessoa nascida de novo fará o que é bom e o bem para a glória de Deus e não para a glória de si mesmo. Então, quando a gente entende isso, quando a gente nasce de novo, a gente passa a fazer as coisas não mais para um benefício próprio, mas primeiro para agradar a Deus, para fazer a vontade dele, para ser obediente a ele. Segundo, para servir as pessoas e para glorificar o nome dele, não uma glória para si mesmo, não para ter uma plaquinha de pessoa boa, um reconhecimento de pessoa boa, mas para Deus ser engrandecido, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que o nome dele seja engrandecido. Nós precisamos examinar onde está o nosso coração e por que nós temos feito o que nós temos feito, ou por que temos deixado de fazer o que nós deveríamos fazer, para que assim a gente não faça milhares de coisas e depois ouça de Jesus que ele não nos conhece. E também para que assim, quando chegar os processos e as provações que podem acontecer na nossa caminhada com Jesus, onde ele vai nos pedir algo, mesmo a gente já tendo entregado muitas coisas, e a gente não se entristeça como o jovem rico, e não só isso, né, mas não consiga seguir Jesus, abandone Jesus. Então Jesus, ele nos chama para perto, ele nos chama para fazer sim muitas coisas para ele, mas fazer com a intenção correta, não para mostrar para alguém que você é bom, mas para mostrar que Deus é bom. A gente deve fazer as coisas para mostrar que Deus é bom, que ele se importa conosco, que Deus é bom, está todo o tempo conosco, que quer que a gente esteja com ele. Então, que nós não sejamos, né, as pessoas de Mateus 7, onde não conhecem o Senhor e nem o Senhor conhece elas, onde fizeram várias coisas e essas coisas não adiantaram de nada e infelizmente ouvirão, né, do Senhor
que ele não conhece elas. Então a gente não precisa ser essas pessoas. A gente pode ser as pessoas que glorificam o nome do Senhor, que fazem as coisas com ele e que glorificam o nome dele através disso e que não quer o título de bom, porque nem Jesus quis esse título de bom, mas quer entregar tudo isso ao Senhor, né? Quer entregar tudo isso a Deus, porque ele sim é bom, ele sim é o exemplo de bondade que nós devemos seguir, ele sim é o exemplo perfeito para a gente seguir, e não só seguir, mas dar toda a honra e toda a glória a ele. Então, que a gente venha analisar a nossa vida, quantas coisas a gente tem feito com a intenção errada, só apenas para mostrar que nós somos bons, só apenas para mostrar para as pessoas, ou até mesmo mostrar para Deus, mesmo sabendo que Deus sabe a intenção do nosso coração. Quantas coisas a gente tem feito na igreja, ou tem deixado de fazer na igreja, quantas coisas a gente tem feito por alguém, sabe? Só para se mostrar como um bonzão, alguém que está ali para ajudar, mas na verdade não é uma ajuda de verdade, é uma ajuda para se mostrar. Então a gente deve analisar a nossa vida, a gente deve analisar o nosso coração, se autoexaminar. E se a gente tem pecado nisso, temos errado nisso, que a gente venha nos arrependermos e aprender, né? Venhamos nascer de novo e venhamos agora não viver na carnalidade, né? De ser reconhecido como alguém bom, mas viver no Espírito, né? Nascer do Espírito, e assim a gente possa glorificar o nome de Deus, e assim a gente possa direcionar a glória para quem realmente é bom, e a gente possa fazer a vontade de Deus, como diz, né? Que ele quer isso de nós, né? Que ele espera isso de nós, aqueles que fazem a vontade dele. Tem gente que vem fazer a vontade dele, renunciar ao que for necessário, servir as pessoas, servir a Deus de todo o coração e dar a glória para ele, que ele realmente é bom. Ele tem sido bom para nós, ele tem sido bom através da nossa vida, tem sido bom em nossas vidas, e que a gente venha fazer isso e dando toda a glória a ele, engrandecendo o nome dele.